Bom dia, doutor Douglas Veríssimo. Bom dia, meu amigo Carlos Oliveira, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tropical FM, do programa Bom Dia Tropical. Dizer da minha alegria, Carlos, de estar aqui de novo nessa emissora, da minha alegria de poder novamente estar aqui, essa emissora que me recepcionou no ano passado, na bancada, você que também fez parte. E dizer que estou muito feliz, muito satisfeito, mandar um abraço para o nosso amigo Célio Marques, diretor, Bruno Costa, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, os nossos amigos, né, da eterna bancada do Balanço do Dia, não é, Carlos? Exatamente. Elton Oliva, Bruno Gasbarro, Viriato Mascarenhas, também a turma que veio depois, o doutor Henrique Galvão e por aí vai. Dizer da minha alegria, da minha satisfação, Carlos, de poder estar aqui novamente, dessa turma, esse ouvinte qualificado, que é o ouvinte da Rádio Tropical FM. Muito obrigado, viu? Muito bem. O que é judicialização da saúde, doutor Douglas? Muito bem, meu amigo Carlos. Esse termo judicialização da saúde, para muitos é até um trava-língua, né? Muita gente até engasga ao falar essa palavra esse termo, né? Mas, enfim, em regra, é uma questão que denomina, é um mau sinal. Geralmente é um sintoma que a política pública de saúde, Carlos, ela não está indo bem, porque ela está chegando aos flancos do Poder Judiciário como uma última alternativa para que o cidadão ele possa obter o medicamento ou o tratamento ou o procedimento cirúrgico que ele precisa para resolver o seu problema. Ou seja, é quando a política social de saúde ela falha. Então, é um movimento que é um sintoma que é ruim, em regra, que surgiu justamente porque a política pública de saúde ela não funcionou de forma adequada, o que leva o cidadão, o povo, a buscar o Poder Judiciário como uma última alternativa, o último flanco da democracia para resolver aí a sua situação. E também demonstra um sistema de saúde deficitário, que demonstra a falha total que às vezes podemos observar em relação a um SUS que, embora muito eficiente em alguns pontos e necessário, e que releva a necessidade do seu fortalecimento, muitas das vezes não atende a contento as necessidades da população, Carlos. Verdade. E aciona a justiça. De quem é a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos e tratamentos da saúde pelo SUS? Bom, Carlos, essa responsabilidade, nós temos que analisar ela sobre um ponto de vista inicialmente constitucional, né? Existe o que nós chamamos de uma responsabilidade solidária entre os entes federados, né? Está previsto na Constituição Federal, Carlos, e diz lá na Constituição que todos os entes, em todas as suas escalas, desde a União, os estados e os municípios, eles são obrigados a fornecer a saúde como um todo, e aí nós entendemos todos os medicamentos, insumos, a saúde ao povo, aos pacientes, ao cidadão brasileiro. Só que existe hoje uma portaria chamada RENAME, que aqui nós estamos falando em relação ao medicamento, que distribui competências para resolver esses problemas. Mas o que as pessoas, o cidadão comum que não detém um conhecimento jurídico ou adequado a respeito da matéria, ele tem que entender que do plano constitucional, a responsabilidade para resolver o problema dele é de todo mundo. É do Estado, é do município e da União. Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior nossa, do Supremo Tribunal Federal, ela vem sendo reafirmada de que a responsabilidade ela é de todo mundo, é do Estado, é da União e dos municípios. E que cabe aos entes federados, após uma eventual judicialização, resolver esse problema entre eles, através, inclusive, de ações regressivas. Por exemplo, se o Estado for obrigado a pagar
um medicamento ou um insumo ou um tratamento que é de responsabilidade da União Federal, cabe o Estado buscar contra a União o ressarcimento desse valor. O cidadão não tem que ser prejudicado, Carlos, por causa disso. Cabe aos entes federados resolver esse problema entre eles. O cidadão não pode e não deve ser prejudicado em relação a isso. Na medida do possível, o Poder Judiciário, ao distribuir a questão da ordem judicial, da determinação da distribuição desse tipo de fármaco ou de procedimentos e insumos, ele pode sim, eventualmente, determinar esse tipo de distribuição de competência. Mas a regra é que a obrigação é de todo mundo. Do plano de vista infraconstitucional, ou seja, de regulamentos administrativos, o que o cidadão vai ter uma complicação entender, existe distribuição de competências entre estados, municípios e União. Mas o que o indivíduo tem que entender, o cara que está me escutando lá na casa dele, é o seguinte: se ele tiver de ir na justiça, ele tem que buscar o direito dele contra todo mundo, contra o estado, contra o município, contra a União. Para que o ouvinte fique bem assim, mais informado, a União, para que o pessoal entenda, é o governo federal. Governo federal, exatamente, Carlos, exatamente. Governo federal, governo do estado e o município. Os municípios, exatamente. Correto, Carlos. Muito bem colocado. Muito obrigado por essa intervenção. Para que o pessoal entenda mais. Exatamente, né? Carlos. Quando começou esse fenômeno da judicialização da saúde? No nosso país, Carlos, isso é um fenômeno relativamente recente. Isso aconteceu por volta da década de 90, quando os pacientes portadores do HIV, da AIDS, eles foram buscar, junto ao SUS, a obrigação do governo em fornecer esses medicamentos, o coquetel para o tratamento, para esses pacientes que não estavam previstos em nenhum programa do governo federal. Então a justiça começou a dar guarida, começou a determinar ao governo que fornecesse esses medicamentos, esse coquetel, para esses pacientes. E foi a partir daí, no Brasil, que nós criamos um precedente, nós abrimos uma possibilidade que essa judicialização começasse a acontecer com maior frequência, com uma maior reincidência junto ao Poder Judiciário. E foi justamente esse um precedente a partir de 90 que nós tivemos essa primeira onda, digamos assim, a primeira leva de judicialização, o que levou, inclusive, o governo federal a incluir os medicamentos para tratamento ao HIV junto aos programas do SUS. E que é um fator positivo da judicialização é justamente esse, Carlos. Se você me permite, inclusive, quando eu falei no início que a judicialização é um sintoma ruim, ela também tem um fator positivo, que é quando você trata da judicialização hoje em relação ao Poder Judiciário como uma busca positiva de criação de política pública, você pode ver, por exemplo, que esse movimento, essa onda, essa leva da década de 90 impôs ao governo federal uma obrigatoriedade de incluir os medicamentos de tratamento ao HIV em relação à política pública geral. Hoje, em relação à visão macro-política da saúde, nós precisamos rever justamente essa questão da judicialização, justamente para quê? Para que o indivíduo, para que a sociedade, para que o governo, para que a instituição, principalmente o Ministério Público, como precursor desse tipo de ação, ele veja que as ações individuais, elas muitas das vezes, elas não resolvem o problema, ela resolve individualmente e pontualmente a situação, mas o que nós precisamos é de ações coletivas que resolvam no ponto de vista macro o problema de várias pessoas simultaneamente. É o que aconteceu em relação às ações correlatas ao tratamento do HIV.